começando mais um programa da Semana do Meio Ambiente da TV Escola. Nesta segunda edição da semana, estamos em sintonia com o Ano Internacional da Biodiversidade. E falando em biodiversidade, você sabe onde está a maior variedade de espécies de árvores do mundo? Na Mata Atlântica. Pois é, a Mata Atlântica é de impressionar. No passado, ela ocupava toda a linha do litoral brasileiro, do Rio Grande do Sul ao Rio Grande do Norte. Mas, principalmente, durante o século XX, a mata foi extremamente devastada pela ação do homem. O desmatamento reduziu o bioma a poucos fragmentos, a maioria descontínuos. Mas, apesar disso, a Mata Atlântica possui uma das maiores biodiversidades do planeta. Para ver de perto tudo isso, nossa equipe esteve na Reserva Biológica do Tinguá, no Rio de Janeiro. Lá conhecer o mateiro Seu Walter, uma grande figura apaixonado pela natureza. Veja agora a Mata Atlântica, a quarta parte do documentário sobre a biodiversidade brasileira. A Mata Atlântica, que é a mata nativa, natural do princípio da criação, a Mata Atlântica que ficar conforme Tinguá vai ser um símbolo. Meu nome é Walter da Silva, nasci em 1941, no interior do Espírito Santo, sou capixaba. Aqui em Tinguá, eles vêm e fazem um trabalho. Às vezes estão fazendo um trabalho de mestrado, estão fazendo um trabalho de doutorado. Precisa de uma espécie de planta que está dentro da família que estão trabalhando, precisa da flor. Então eu fico incumbido a acompanhar a florescência daquela planta ou daquelas plantas. Quando ela floresce, eu ligo para eles. Às vezes toda semana eu estou fazendo acompanhamento daquela planta, que ela está abotoada, mas a flor tem que abrir. Quando a flor abre, eu ligo para eles, coleta Rizovaldo, que eu estou chegando aí para buscar. Então eu faço esse acompanhamento. Olha, o meu trabalho hoje, eles conseguiram descobrir, através dos meus conhecimentos práticos do meu passado, de tudo que a gente vivia, de remédios, de plantas medicinais, de extração de madeira para uma coisa, para outra coisa, um remédio para isso, um remédio para reumatismo, um remédio para resfriado, um remédio para febre, um remédio para dor de coluna, de tudo isso. Então, nós íamos trabalhar nisso aqui. Então, nós entrávamos na trilha e eles diziam, essa planta aqui é assim, assim, essa planta é a fulana, um nome prático, um nome popular da planta. E então, essa aqui é a planta fulana, aquela ali é a planta fulana. Quando eles chegaram lá no Jardim Botânico, que eles foram fazer o levantamento, a identificação daquelas espécies, eles notaram que praticamente todas as espécies, o nome científico daquela espécie, ela tinha aquele nome prático, aquele nome popular. Ajuda muito e aquilo que eu uso dela também me ajuda pra caramba. Que é as minhas caminhadas, meu trabalho, o ar. Diariamente eu estou em contato com ela ultimamente agora, depois de eu cheirar tanto ar de gás de carbureto, de oxigênio, de queimando, maçarico, máquina de solda, e ferrugem, jato de areia, e montagem, altura e... Eu trabalhei 34 anos e 8 meses na indústria. E é só isso aqui. Isso eu nasci dentro dela, me criei dentro dela, lidando com pessoas que conhecia ela. Aqui tem a Serra do Caramujo, conhecida Serra do Caramujo, é um grande caracol, bonita. Aqui a mata já cresceu, cobriu. Aquilo ali é a área da Boa Esperança, o fundo da Boa Esperança. Ali tem 2 captações d'água também, idêntica a essa daqui.
Agora nós vamos lá na cachoeira, vamos na cachoeira. Não é longe, mas é mandar mais ou menos 1 quilômetro por aí. Quase 1 quilômetro, porque nós temos que ir para chegar lá. Ali não tem mais morro, mais subida, mais descida, nem nada. Só vamos subir as escadas lá na cascata. Essa daqui é um dos mananciamentos que é mais aproveitado. Qual é a natureza que vive sem água? Nem a árvore. Essa árvore aqui, se passar aí 3, 4 anos sem chuva, ela morre. Tem uma encosta úmida e quente e uma fria e seca. Daquela cordilheira mais alta para o lado de lá, já pertence o clima de Petrópolis. Mas aqui do lado aqui, ó. Isso aqui tem a idade da barragem. É aqui o desfecho dessa caminhada. Aqui, ó. Isso aqui é tudo natural. Olha, a minha relação com a natureza, de alguns anos, mais ou menos de 1975, 80 e poucos para cá. Olha, cara, anteriormente isso eu tirei muita madeira, fui até um madeireiro, serrei muita madeira no interior, para o uso nosso, para o uso de amigos, fazer casa, fazer soalho, fazer móveis. Eu estou tentando ver se arremedeio. Pagar a gente não consegue pagar, não sei, é ela que sabe. Se o que eu estou fazendo está correspondendo a alguma coisa que venha somar no outro lado da balança. Eu maluco para pegar um filhote de porco queixada, aquele porco grande. Que tem um tipo daquele do Amazonas, mas o nosso aqui não é agressivo, aquele do Amazonas é brabo. Eu andei o dia inteiro, a onça na minha frente e eu atrás dela, acompanhando a manada de porco, porque tinha muito leitão na manada. Eu queria pegar um leitão daquele, que a gente tinha uns colegas meus aqui, que tinha um, outro tinha outro, e aquilo era lindo, cara, era lindo. Aí eu andei o dia todo, eu vim lá de Lagoa das Lontas de Miguel Pereira para cá, a manada passou para cá com uma filhotada danada. Eu já sabia para onde ia, porque no mês de julho tem uma sementeira aqui, que madura e eles atacam muita semente. Aí eu andei, cheguei num morrão aqui, peguei a picada deles, que eles passaram exatamente por lá da sementeira. Mas eu desci acompanhando o rastro da onça atrás do carreiro dele, e há muito, tinha uns 50, mais 50 porcos, uns 60 porcos grandes e muito filhote, um arrastão enorme. Eu saí acompanhando, peguei muito bicho, muito carrapato deles, aí cansei e desisti, peguei um outro morro, peguei a trilha. Quando eu venho descendo a trilha de embaixo, barrou com a manada no meio da trilha. Corri para ali, fez aquele barulhão danado. Eu ranquei atrás deles. Chegou na frente, tinha uns pau caídos no meio do caminho, o filhote não pôde pular o pau, eu peguei um. Peguei um filhote daquele, já bonitinho, já um bitelão assim, peguei e botei dentro da mochila. Dentro do bolso da mochila, fechei e ranquei atrás do outro. Na frente eu peguei outro. Tornei a pegar outro, maiorzinho um pouco. Ele agarrou, foi sair, caiu num buraco. Eu peguei ele dentro do buraco, botei dentro da mochila. E não fiquei, podia ter voltado dali. Não, fui tentar, vou pegar mais um, tem muito, tá muito fácil. Eu já pego 2, vou pegar o terceiro. Peguei o terceiro, foi o meu azar. Eu peguei o terceiro e não estava muito longe da manada. Ele pegou, quando eu peguei ele fez uma gritada. Eu botei dentro da mochila também, ele ficou gritando dentro da mochila. A manada de porco voltou, cara. A manada de porco voltou, eu tô só escutando o barulhão, vem de morro abaixo, de mata abaixo. E o danado, quando escutou os outros voltando, ele começou gritando mais alto ainda. Eu subi em cima de uma pedra, de uma altura disso aí assim.
Eu subi em cima da pedra com uma espingarda matadeira na mão, com um bom revólver na cintura. Rapaz, aquilo começou a ficar preto de porco na minha volta. Eu tinha uns 80 porcos. Aquilo começou a trinar o dente. Ele solta uma fumaça que catinga, que feita uma desgrama. Aquela catinga forte, e ele com aquelas presas cruzadas dele, ele enfia debaixo de um lixo, joga para cima, cipó. Mas começou a fazer aquela de estrago em volta de mim. Os bichinhos, em vez de um só gritar, começou todos os três gritando também. E eles vieram chegando, eu em cima da pedra assim. Eles fechou tudo em volta. Aquilo ficou uma devassa. Eu com a espingarda na mão, olhando aquilo. Não dei um tiro. Peguei a mochila, abri a mochila. Entornei os 3 filhotes por lá debaixo da pedra, assim, uma pedra redondazinha alta do chão assim. A porca passou, não sei se era a mãe dele ou quem que era, veio, panhou os bichinhos, se passou, saiu acompanhando. Dentro de uns 2 minutos eu só escutei o barulho no mato, não tinha mais, 1 minuto já não tinha mais nenhum porco. Pô. Devolvi e foi tudo embora. Aí eu sentei em cima da pedra, fiquei sentado em cima da pedra analisando. Enquanto nós humanos pegamos, não eu, você, outros, mas tantos fazem isso aí, pega um filho, joga no lixo, pega um filho, joga no rio, dentro de um cesto, e eles vieram, encararam morrer 4, 5, 10, ou quanto eu podia matar, quando tinha bastante munição, e vieram buscar o deles. Aí já estava de tardinha, quase escurecendo, eu levantei, peguei a trilha e vim embora. Eu levei umas 3 noites sonhando vendo aquilo. Peguei minhas armas de caça, desfiz de tudo. Tem uma mata, essa mata daqui eu ando ela em qualquer lugar, eu posso andar com faca, sem faca, tanto faz. Se der também passar por baixo eu passo, se der para passar pelo lado eu passo. Então eu sei aonde eu vou sair, eu sei para onde eu vou. Eu sei aonde tem os paralelos. Tem aqueles morros, de um morro, você atravessar de um morro para o outro, de uma montanha para outra, tem aqueles buracos que você desce e sobe. Então eu já conheço os contornos. Eu já faço minha trajetória de lá para passar naquele contorno para ir para aquela outra. Então, meu relacionamento, esse relacionamento hoje que eu uso, pau-alho. Ele tem outro nome, eu não sei o nome científico dele não, mas o nome popular dele é pau-alho. Por quê? Porque ele tem o cheiro do alho. Se você cortar a casca dele lá, é a mesma coisa que você está cheirando um alho. Ele é forte, tem um... Mostra aqui. Isso é um grande contra insetos. Insetos caseiros, pulgas. Pulga, bicho e percevejo. Ih, rapaz, se atacar a tua casa, você pegar um pedaço de casca daquele, cozinhar, pega a água e joga debaixo da casa, debaixo da cama, aonde os bichos estiver penetrando, desaparece tudo. Isso é um mirocarpo, mas ele tem um nome popular de sangue de burro. O nome dele. Ele ali é a raiz verde. Ele começa a brotar igual a pele da gente. Olha lá. A madeira dele é especial para fazer compensado, para fazer móveis, fazer essas coisas. Eu não estou mantendo a Mata Atlântica, mas eu sou um colaborador. Eu sou um colaborador e claro que eu me orgulho por isso. Para mim que já cortou tantas árvores, eu hoje não corto mais nenhuma, pronto no meu quintal o que eu posso, porque não tem, minha área é pequena, não tem área, ainda não pude comprar um terreno para fazer meu horto, para fazer meu plantio. Se eu ainda puder, faria com todo gosto.
Gosto muito de andar só. Não ando só porque eu ando com Deus e Nossa Senhora Aparecida, que são meus padrinhos, meus proteção. Mas não, geralmente, quando eu não estou trabalhando em pesquisa, que eu ando no mato, eu ando só. Gosto de andar só porque eu gosto de andar em silêncio. Gosto de ver todos que estão por perto da trilha. Mas eu já gostei muito de fazer isso. Às vezes sentar num lugar, numa rede, levar uma rede, armar lá na rede, entrar dentro da rede, passar uma noite inteira num lugar deserto, num buqueirão, num grotão abandonado desse aí, fazer uma rede lá com 6, 7, 8 metros de altura, sentar dentro da rede, sozinho e Deus, e você sentir você mesmo. Você procurar encontrar contigo mesmo, que só tem você, você e a voz da noite. Um sonho é morrer caminhando até meu último dia. O dia que chegar no fim da minha caminhada, ali eu sento. Parou. A Fundação SOS Mata Atlântica foi criada em 1986. A ONG tem como missão defender o que resta da mata e a conservação dos patrimônios natural, histórico e cultural dessas regiões. Entre os seus inúmeros projetos, vale a pena conhecer o Programa de Educação Ambiental Mata Atlântica Vai à Escola. Quer saber mais? Então acesse o site oficial da Fundação em www.sosmatatlantica.org.br. Você sabia que a Mata Atlântica abriga a maior diversidade de árvores do mundo? Fique sabendo! No ano de 1993, um estudo identificou na Reserva Biológica de Una, no sul da Bahia, 450 espécies diferentes de árvores em apenas 1 hectare de floresta. No século XIX, impressionados com a exuberância da Mata Atlântica, viajantes europeus contribuíram para criar uma imagem de terra paradisíaca, onde os recursos naturais pareciam inesgotáveis. É hora dos vídeos ecológicos das escolas, a sua participação direta na Semana do Meio Ambiente.
Nossa expedição visitou a reserva Poço das Antas, do Rio de Janeiro, onde se desenvolve um projeto de educação ambiental voltado para os professores. É o Redescobrindo a Mata Atlântica, um belo trabalho da Associação Mico-Leão Dourado. Veja a seguir em mais uma Ecoação. Reserva Biológica Poço das Antas, município de Silva Jardim, estado do Rio de Janeiro. É aqui que a Associação Mico-Leão Dourado comanda o projeto Redescobrindo a Mata Atlântica, uma iniciativa para aproximar professores da rede pública da região ao bioma em que vivem. O objetivo principal é fazer com que os professores conheçam mais sobre a Mata Atlântica que a gente encontra aqui no município de Silva Jardim. Então, através de atividades práticas na mata, nos rios da região, o professor tem a oportunidade de conhecer um pouquinho mais sobre as características do local onde ele vive, da Mata Atlântica. A partir disso, o professor vai fazer um planejamento das atividades que ele vai estar executando com a sua turma em sala de aula após essa oficina. Desde 2003, quando o projeto foi criado, 3 turmas já foram formadas. Além de aprenderem um pouco mais sobre o bioma, os professores fazem oficinas com pesquisadores de universidades que estudam a Mata Atlântica. A diretora da Escola Estadual Municipalizada Vila Silva Jardim, Ivone Guimarães, esteve na primeira turma formada pela iniciativa. Porque toda a metodologia do curso, ela é trabalhada de uma forma que você tem a parte teórica e a parte prática, e você estuda todas as características da Mata Atlântica, desde a característica física, fauna, flora, as ameaças e as unidades de conservação. Então, e através desses estudos que nós temos que fazer atividades e executar com nossos alunos. Então, se torna bem prático. A equipe da TV Escola acompanhou a visita de uma turma do primeiro ano do ensino fundamental da Escola Vila Silva Jardim à reserva. A professora Vaiga da Fonseca Rodrigues é uma das alunas atuais do Redescobrindo a Mata Atlântica. A atividade marca a integração entre oficina e sala de aula. Assim, Vaiga e as monitoras da Associação Mico-Leão repassam para as crianças o que os professores aprendem no curso. A gente oferece esse espaço da trilha, da própria reserva, como um laboratório para que o professor possa desenvolver a sua aula prática. Esse aqui é qual que a gente viu? A atividade começa com uma apresentação de slides para que as crianças se familiarizem com as características da Mata Atlântica. Os alunos chegam a simular o trabalho dos pesquisadores da Associação Mico-Leão Dourado. Quem quer ser o pesquisador? Isso aqui, é um radinho que pega o sinal. Tá? A antena vai pegar o sinalzinho dessa coleirinha. Aí o pesquisador vai colocar assim na mapa. Aí ele vai ouvir aqui, um bip assim, Quanto mais perto ele estiver, vai ficando aí ele sabe direitinho a direção que o Mico-Leão está. Após essa etapa, os alunos seguem para uma trilha por dentro da reserva, onde veem de perto exemplos da fauna e da flora nativas do bioma. O que é a característica da Mata Atlântica? É o que tem na Mata Atlântica que numa outra floresta não tem, né? O que tem mais numa floresta do que na outra. A gente não viu a bromélia ali atrás? Então, outra característica que eu tinha falado antes para vocês, são as samambaias, que indicam a umidade da Mata Atlântica, e os musgos. A Escola Vila Silva Jardim fez da educação ambiental uma de suas principais diretrizes. As atividades continuam mesmo depois da aula prática na reserva Poço das Antas. No pátio da escola, os alunos recebem material para criar uma mini Mata Atlântica. O terrário lhes dá uma noção de como a natureza funciona. Eles podem observar tanto a formação das rochas, da terra, da plantinha. A questão da fotossíntese eu não expliquei ali tão claramente com eles, que é uma palavra complicada, eles vão aprender mais para frente. Mas a questão da luz solar, a formação das nuvens, para eles observarem o crescimento das plantas, que a gente observa, a gente até olha, mas a gente não observa a fundo, não é isso? E eles vão observar através do crescimento da plantinha que eles mesmos plantaram. Podar é cortar a árvore, porque ela fica muito grande. Aí você vai e corta assim, volta para ela não crescer tanto. Quer saber mais sobre o projeto? Então visite o site oficial da Associação Mico-Leão Dourado, www.micoleão.org.br. O que é biodiversidade?
Biodiversidade é o conjunto de todas as espécies de seres vivos que existem em uma determinada área por um determinado tempo. Você é parte da biodiversidade. Nós, humanos, compartilhamos o planeta com 13 milhões de espécies vivas diferentes. Dessas, apenas 1.750.000 foram nomeadas e registradas. O Brasil tem uma das biodiversidades mais ricas do mundo. Possui as maiores reservas de água doce e 1/3 das florestas tropicais. E a cada dia, os números da biodiversidade brasileira aumentam à medida que cientistas descobrem novas espécies. Atenção, alunos e professores, é a hora da sua participação direta na Semana do Meio Ambiente. Com vocês, os vídeos ecológicos das escolas. Confira! Qual a importância de nós, professores e alunos, estarmos preservando essa região, essa trilha? O que você acha? Porque a história, ela não fica escrita em livros, já tem que ficar escrita na paisagem, como a Fazenda Campos Novos. A Fazenda Campos Novos é um marco histórico, só que ninguém tem, como é que eu posso dizer, responsabilidade de chegar lá e restaurar aquela fazenda. Isso é um descaso. Mesma coisa dessa trilha aqui. Essa trilha aqui, se ela fosse limpinha, tudo certinho, a gente podia estar aqui passear, fazer passeios com os professores de geografia, de agricultura, zootecnia, porque aqui tem muita coisa que muitas pessoas aqui não conhecem. Aqui dali era o que, professor? Isso aqui era a antiga senzala. Pessoal, finalmente então chegamos na antiga senzala da Fazenda Campos Novos. Como vocês podem perceber, ela precisa de uma restauração. Ela está muito abandonada e a história não pode se perder, né? O que vocês têm a falar sobre essa, se podem dizer, sobre essa senzala? Bom, antigamente, né, os escravos ficavam aqui nessa senzala. Quando eles fugiam em busca do quilombo, que era um grupo assim, de escravos que se uniam, escravos foragidos, que se uniam no meio da floresta, eles em busca assim, de juntar seu quilombo para eles morarem juntos. Mas só quando eles eram encontrados pelo capitão do mato, eles apanhavam, o feitor espancava eles, e eles eram muito maltratados. Eu sou professora de agricultura aqui da Escola Agrícola Nilo Batista. Nós trabalhamos com esse projeto da trilha ecológica com o objetivo de ajudar os nossos alunos do ensino médio a conhecer as espécies arbóreas, a conhecer a questão da mata ciliar, da importância da mata ciliar e auxiliar também o ensino fundamental no aprendizado desses conteúdos. Bem, estamos de volta e agora vamos conversar com a Rejan Guedes Bruni. Ela é pesquisadora do Jardim Botânico e doutora em Ecologia e vai falar um pouco sobre a Mata Atlântica com a gente. Boa tarde, doutora. Boa tarde. Muito obrigado pela sua participação na TV Escola, na nossa Semana do Meio Ambiente. Doutora, a Mata Atlântica hoje se resume em 8% do que ela foi anteriormente. Como é que a gente poderia fazer para aumentar a extensão dessa Mata Atlântica e, ao mesmo tempo, permitir a expansão agropecuária e as próprias intervenções urbanas? Então, a floresta, no ponto que ela hoje se encontra, qualquer tipo de expansão é altamente perigosa, né? A gente não teria mais essa alternativa de poder expandir. Nós já chegamos no limite da fragmentação. O que é fragmentação? É você quase que picotar em vários pedacinhos essa floresta de tal ponto que os animais e as plantas que vivem dentro dessas manchas de floresta fiquem assim com muita dificuldade de passar de uma mancha para outra e assim poderem se reproduzir e crescer, né? Então, o que a gente pode fazer hoje pela Floresta Atlântica são ações de restauração ecológica. E o que são ações de restauração ecológica? Primeiramente, a gente ter um conhecimento sobre a floresta que vive ali do nosso lado. Quantas pessoas moram perto de remanescentes de floresta e que não conhecem a sua floresta, né? Diferentemente da realidade da Amazônia, em que a população tem muito conhecimento sobre cada uma das suas árvores, nós que moramos nesse eixo do Brasil Sudeste e Sul, sobretudo, a gente ficou muito distante dessa floresta. Então, primeiramente, conhecer essa floresta.
identificar quais são as espécies que são típicas daquela floresta que é minha vizinha. E num segundo momento, né, com o apoio de universidades, de jardins botânicos, de institutos de pesquisa, trabalhar no sentido de produzir mudas, né, para você então fazer experimentos que possam aumentar a faixa de floresta, essas ilhas de vegetação crescerem. Doutora, você disse para mim antes que o grande animal em extinção, na verdade, é esse homem que tem conhecimento empírico sobre essa região da Mata Atlântica. Como é que pode acontecer uma parceria entre os pesquisadores e esse homem que é produto do meio e que acha um consenso e um aprendizado mútuo aí? Isso. Essa é uma outra peculiaridade da floresta atlântica, né? O homem conhecedor dessa floresta, ele da década de 40 até 70, ele praticamente largou a região rural e veio para os grandes centros. Com isso, nós tivemos assim uma perda de conhecimento muito grande sobre os recursos florestais. Então, quando nós vamos a essas regiões mais remotas, se é que a gente pode falar isso aqui para a nossa realidade Sudeste-Sul, nós custamos a encontrar alguém que nos auxilie nesse trabalho de entrar na floresta, reconhecer aonde podemos encontrar ou um grupo de árvores ou um comportamento de determinados animais. Esse conhecimento ele praticamente se perdeu. Então, como que a gente atua nesse sentido? É um trabalho bem difícil, né? Você chegar para estudar a floresta, você começa então a trabalhar com a população que mora nas adjacências das unidades de conservação, que praticamente é onde nós encontramos essas florestas, e vamos então procurando saber quem são as pessoas que têm esse conhecimento. E para nossa tristeza, né, a grande maioria desses homens que nós chamamos de auxiliares de campo, antigamente eram mais conhecidos como mateiros, né, eles se encontram hoje na faixa dos 70 anos. Por isso eu costumo brincar, né, dizer que eles são os animais em extinção, né, porque é um conhecimento que a cada ano que passa a gente perde. E como que eles nos auxiliam? Exatamente nessa indicação, porque nós que trabalhamos no laboratório, nós sabemos identificar as plantas, sabemos como que ela se distribui no Brasil, nos continentes, mas no campo, essa vivência extraída da realidade mesmo, do dia a dia, da necessidade, do uso que a gente faz, quem detém esse conhecimento são as comunidades locais. Então, todo o trabalho desenvolvido por uma instituição de pesquisa, por uma universidade, deve procurar, sempre que possível, interagir com as comunidades locais no sentido exatamente de resgatar esse conhecimento e procurar trazer esse conhecimento para um uso destinado à conservação e à geração de conhecimento para um uso sustentado. Doutora, e a importância das florestas urbanas, né, para minimizar o impacto das cidades? Como é que se dá isso? Essa é uma realidade também muito nossa de Brasil, da região tropical, você ter grandes cidades circundadas ainda por florestas, né? Quando nós olhamos para a cidade do Rio de Janeiro e a gente vê esse grande manto florestal revestindo todo o maciço que circunda as cidades, né? A região aqui da Serra da Tijuca, a Serra do Mendanha, a Serra do Tinguá, já mais lá na Baixada do estado do Rio de Janeiro, né? Circundando Nova Iguaçu. Então, essas florestas que a nós nos parecem assim um mero cenário, a uma primeira vista, quando você olha, poxa, que bonito, né? Elas desempenham um papel no nosso dia a dia que dificilmente nós nos damos conta, né? Essa floresta, ela atua inicialmente fazendo o seu papel de salvaguardar os recursos hídricos, né? As nascentes que estão lá escondidas no meio da floresta, no mais alto dessa serrania, né? Um outro papel que ela desempenha é a questão também da retenção do solo. Recentemente nós tivemos a oportunidade de ver um acidente grande, né, por conta das chuvas aqui no Rio de Janeiro, e o papel que as florestas
tem exatamente para segurar esse solo e impedir esse escorregamento brutal que ameaça, né, habitações nas regiões mais íngremes. Atua também como um filtro, né, um filtro para essas partículas de poluentes que ficam dispersas nesses centros urbanos e também a gente não se dá conta. Então, acho que essa percepção, a valorização dessas florestas para os estudantes, para a população de um modo geral, é mais uma ação que nós deveríamos ter muito forte no sentido de você participar desse esforço de conservação das florestas tropicais no Brasil. Professora, e a importância da gente, como a gente pode preservar essa diversidade toda? Como é que a gente poderia fazer, o homem comum, o cidadão comum, para tentar diminuir esse impacto dessa devastação que acontece no dia a dia? As ações de conservação, elas são assim muito patentes, né? A primeira coisa é o respeito pelo ambiente, né? Quando a gente fala meio ambiente, significa que ele já está fracionado, porque o homem ele se colocou assim à parte, né? Ele não se vê como parte desse ambiente. Então, a primeira coisa que a gente tem que ter é eu faço parte. As mudanças climáticas estão aí colocadas, né? E talvez agora as pessoas comecem a se dar um pouco mais conta dessa situação. Então, sentir-se parte. E ao sentir-se parte, como eu posso agir? Na medida do possível, resguardando as florestas, né? Não ampliando áreas de cultivo, porque não há razão porque hoje, no ambiente da floresta atlântica, você criar novas áreas de cultivo. Você já tem áreas que foram abandonadas, então investir recursos no sentido de recuperação do solo e de tentar então restabelecer aquelas áreas ou para cultivo ou para ampliação de áreas naturais que estejam conservadas, né? E ações voltadas também para a recuperação, né? Uma coisa que nós somos muito carentes nesse ambiente de floresta atlântica são viveiros com mudas nativas, né? Isso é uma demanda crescente para que ações mais efetivas de restauração de bacias hidrográficas, de encostas, sejam implementadas com sucesso. Não se justifica mais hoje você fazer recuperação de área com espécies exóticas, espécies que não fazem parte nem do nosso território brasileiro, muito menos do ambiente da floresta atlântica. Doutora, muito obrigado pela sua participação na nossa Semana do Meio Ambiente, da TV Escola. Foi ótimo a gente poder conversar e entender um pouco mais sobre a nossa Mata Atlântica. Eu que agradeço.